Olá, meus amigos, aqui quem fala é Caio Abujade, para mais um vídeo da série Esperança. Lembrando que os vídeos novos saem todos os domingos e quartas-feiras. E agradecemos a todos por estar nos prestigiando e por estarem avaliando também os nossos vídeos. Humildemente, pedimos a licença para passarmos um pouco desse conhecimento que temos, para que possamos apaciguar um pouco os corações nesses momentos de dificuldade. O tema de hoje, nós vamos falar sobre a inflamação e a importância dela no nosso comportamento e na atuação na saúde mental. Lembrando da aula passada, em que falamos sobre a importância da terra como nossa mãe, que nos acolhe, que nos ama e que nos recebe, equilibrando todo o planeta e tentando fazer com que o ser humano, mais um desses seres vivos que habitam no planeta, também entre em harmonia e equilíbrio. Do Sol, que como um pai enérgico, não só dá a vida, como sustenta e tenta nos colocar numa posição de equilíbrio junto com a nossa Mãe Terra. E vamos falar um pouquinho dessa relação que também nós temos com o nosso organismo, tanto em relação à Terra, como em relação ao microcosmo que habita dentro de nós. E essa relação com a saúde mental. Somos seres humanos e temos um potencial criador muito grande. Jesus um dia disse: vós sois deuses, para exemplificar, para caracterizar esse potencial criador que temos, não só de pensamentos, mas de ações e de palavras. E esse potencial pode seguir um caminho bom, um caminho que leva à paz e à harmonia, e um caminho ruim, que leva à discórdia, à angústia, o julgamento, a transformação de nossas ações. Essas ações boas ou ruins, elas habitam como um conflito dentro de nós, como se a gente tivesse dois pilares dentro de nós. Isso vai ter uma influência tanto para todos que nos cercam, quanto para dentro do nosso organismo, contaminando o nosso organismo e gerando muitas patologias. Tanto as patologias mentais, que é o começo de todas as patologias, quanto as patologias físicas, as patologias clínicas, que também acontecem em decorrência de uma desorganização mental que vai ocorrendo ao longo do tempo. Dentro de nós, a gente tem todos os estágios da evolução. Mesmo no nosso corpo, a gente tem. Então, se vocês forem entender a Terra como um organismo vivo, como um ser atuante, nós seríamos como as células da Terra. Todos os seres vivos do planeta seriam como as moléculas e como as células que funcionam em sistemas. Muito se fala do Brasil sendo o coração, dos Estados Unidos sendo a regência econômica, da Europa sendo a atuação de uma forma histórica e sistêmica, E cada país vai ter a sua função como se fosse um órgão, Um órgão desse organismo planeta Terra. E nesses órgãos nós vamos ter seres de diferentes graus de evolução. Se a gente trazer isso para o nosso organismo, nós também, como se nós fôssemos um planeta, um organismo vivo, e dentro de nós habitam seres de diferentes padrões de evolução. Só para vocês terem uma ideia, nós temos mais bactérias no nosso organismo do que células. E esses indivíduos, esses seres que habitam em nós, que são primitivos, eles vivem em harmonia, em simbiose com a gente. Portanto, se nós estivermos emanando a saúde dentro de nós, esses seres também receberão essas ondas de saúde e aí se equilibram conosco. Se nós estivermos desarmonizados quanto aos nossos pensamentos, as ondas eletromagnéticas do nosso pensamento e das nossas ações também vão atuar sobre esses seres, desarmonizando eles. E a desarmonia deles adoece o nosso organismo, assim como a nossa desarmonia adoece o planeta. Então nós somos responsáveis por esse equilíbrio tanto em nós mesmos como o equilíbrio no planeta. Só que se cuidarmos do nosso equilíbrio, cuidamos do equilíbrio do planeta e também cuidamos do equilíbrio
nosso mundo, nosso universo, esse universo de seres que habitam em nós, tá? E tudo isso, ela é manejada pelos nossos pensamentos. E a gente precisa ter 3 coisas para que esse sistema, organismo, se mantenha em equilíbrio. A primeira, a gente tem que ter uma capacidade de gerenciamento dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos primitivos, as nossas vontades, os nossos prazeres, aquilo que a gente pensa que só está relacionado a gente, tem que ser inibido, tem que ser condicionado, tem que ser controlado pelos nossos pensamentos relacionados às nossas virtudes, aos pensamentos que são emanados para o conjunto, para a fraternidade, para a cooperação, para o progresso do mundo como um todo. Então, esses pensamentos mais nobres, esses pensamentos mais virtuosos, precisam ter a capacidade de controlar os pensamentos mais primitivos. A nossa relação com esse ambiente, lembra que a gente falou na aula passada desse ciclo Terra, desse ciclo da Terra em volta do Sol, da Lua em volta da Terra, e todo esse ciclo magnético que ele é tão forte, ele é tão amoroso, que ele desperta a vida na Terra, né? Ele tem todo um padrão eletromagnético de energia que transforma, que dá um berço da vida inorgânica gerando vida orgânica, ou da matéria inorgânica gerando matéria orgânica. E a nossa relação com esse magnetismo, ela é muito importante, né? Para vocês terem noção, recentemente nós tivemos uma publicação em 2017 de um prêmio Nobel de Medicina relacionado a esse ciclo. Então, os 3 pesquisadores, vocês podem pesquisar, foram responsáveis por ganhar esse prêmio Nobel, mostrando a importância do ciclo sono-vigília para o equilíbrio homeostático do organismo e o quanto a sociedade está adoecida tanto nas doenças psiquiátricas quanto nas doenças clínicas relacionadas a este desequilíbrio que temos com relação ao nosso ciclo sono-vigília. Então, essa desorganização dessa relação que a gente tem com esses ciclos também desarmoniza o nosso corpo. E por isso a gente precisa ter uma disciplina muito grande. Não só uma disciplina para com os nossos pensamentos, mas para com o nosso comportamento mediante esse ciclo. Nós precisamos dormir cedo, nós precisamos acordar cedo. Eles mostraram nesse trabalho que a principal causa das doenças psiquiátricas da sociedade moderna e doenças clínicas são causadas pelo homem dormir tarde por conta do mundo moderno. Então, esse mundo acelerado, esse mundo em que a gente fica muito angustiado, muito ansioso, ele desarmoniza o nosso sono, ele desarmoniza esse ciclo e a gente passa a inflamar, tá? Então, essa desorganização de pensamento e de disciplina para com essa ordem global vai contaminando, né, as nossas células. Então, as nossas células, elas são dotadas de uma organização. Então, a gente tem lá o DNA, a gente tem o RNA, a gente tem o complexo de Golgi, a gente tem as mitocôndrias. Cada organela dessa é um mundo e tem a sua responsabilidade. Ela organiza a célula. E a gente vai falar hoje um pouquinho das mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas das células responsáveis por produzir energia para a célula. Então, toda vez que eu quero produzir uma proteína, a mitocôndria é a base energética que faz eu produzir essas proteínas. E o que acontece, o que tem acontecido é que essa mitocôndria, além de produzir energia, ela também é responsável por produzir um produto tóxico. Então, toda usina, quando produz energia, produz um produto tóxico. E esse produto tóxico da mitocôndria são os óxidos. E esses óxidos é que são contaminantes. Então, durante a noite, durante o dia, o cortisol está sendo produzido. Esse cortisol ativa as células, ativa as mitocôndrias, a gente produz. Lembra que eu falei na aula passada, a partir das 3 da manhã essas células já estão sendo ativadas e o cortisol já está sendo produzido e as mitocôndrias já estão produzindo energia e oxidação. E durante a noite, lá para 5, 6 horas da tarde, quando para a produção de cortisol e a gente começa a produzir a melatonina, o metabolismo das células cai e a mitocôndria para de produzir oxidação e ao mesmo tempo o corpo pode eliminar essa oxidação durante o sono, principalmente durante o sono profundo. Então, esse sono profundo vai da hora que a gente acorda
da hora que a gente vai dormir até mais ou menos umas 3 da manhã, quando eu começo a produzir o cortisol de novo. Isso é muito importante, porque a sociedade moderna, ela tem um organismo muito acelerado, a gente passa a produzir cortisol em excesso. Esse cortisol em excesso, ele vira um hormônio de estresse, deixa de ser um hormônio de vigília, vira um hormônio de estresse, e aí nós ficamos extremamente acelerados. Produzimos mais energia, e aí a gente rende mais, mas ao mesmo tempo que a gente rende mais, a gente produz mais oxidação. E a gente, como não tem conseguido ciclar e dormir bem, a gente não consegue eliminar esse excesso de oxidação que começa a acumular no organismo. E aí eu começo a ter, depois de um tempo, as primeiras doenças psiquiátricas. Então, recentemente a gente descobre que a maior parte das doenças psiquiátricas adquiridas, elas advêm de um excesso de estresse oxidativo. A gente primeiro tinha aprendido que o estresse oxidativo causava doenças clínicas, como doenças cardiovasculares, envelhecimento e vários transtornos metabólicos, imunológicos. E hoje a gente vê que antes da gente ter esse acúmulo de oxidação, antes de se transformar numa doença clínica, ele é de origem uma doença psiquiátrica. Em 2015, a gente tem um trabalho assim que para mim ele é um trabalho muito importante para mostrar o quanto a doença psiquiátrica é o começo das doenças clínicas. Então, primeiro a gente adoece da mente, depois a gente começa a ter doenças clínicas. Ele mostra, é um statement da American Heart Association, Associação Americana de Cardiologia, mostrando que todo mundo que tem alguma doença psiquiátrica, principalmente depressão e bipolaridade na infância e na adolescência, já é risco 2 para doença cardiovascular. E isso mostra o quanto essa desarmonia ela vem afetando a gente desde criança. Então as crianças, a gente está falando em síndrome do burnout, que é aquela coisa que as pessoas se desequilibram de tanto trabalhar e começam a ter doenças psiquiátricas. Eu tenho pegado no consultório crianças com burnout antes dos 5 anos de idade, antes dos 3 anos de idade. Criança com burnout, já fazendo burnout de tanto excesso de eletrônico, excesso de informação, fazendo burnout às vezes no 1º e no 2º ano de idade. E aí eu já tenho um distúrbio psiquiátrico. Eu já tenho um excesso de produção de oxidação. Vale a gente lembrar, gente, que a gente vive dentro de nós um combate. E a gente precisa entender esse bom combate, que é a gente lutar contra esses excessos, que a gente lutar contra a nossa disciplina, né, a favor da nossa disciplina para equilibrar esse organismo, para não deixar esse excesso de produção de oxidação começar a minar o nosso comportamento. Porque aí mesmo que eu queira ser bom, eu não consigo, porque o meu cérebro está sem força, porque o meu organismo está contaminado. Essa contaminação de excesso de inflamação já é a representação de um excesso de comportamento, de um excesso de excitação, de um excesso de vontade, né, que também faz mal. Mesmo quem está querendo ser bom, quando faz isso em excesso, quando faz isso com muito ímpeto, e acaba atropelando as pessoas, atropelando os outros, também vai adoecendo, tá? Então a gente tem que lembrar da lei do amor, a lei do equilíbrio, a lei da paciência, a lei que tudo entende, a lei que tudo espera. A gente tem que ter o conhecimento, tem que ter a sabedoria, tem que ter a razão, mas a gente também tem que ter o amor que espera o próximo estar melhor, o amor que espera os melhores momentos, que espera os momentos ruins passarem para nos momentos bons a gente brilhar. É isso aí. Espero que eu tenha ajudado com a aula de hoje. Reflitam sobre o assunto e uma boa semana a todos.